Sejam muito bem-vindos, meu coração saudável, parte 2 sobre a nossa série, vamos dizer assim, né, de cardiologia e espiritualidade, contando um pouquinho para vocês que isso é a partir da diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá bom? Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas reflexões. Ontem eu falei um pouquinho sobre a questão de algumas motivações, e alguns efeitos, e algumas situações em que faz sentido o cardiologista abordar a espiritualidade. Eu trouxe a reflexão também de que ela é mais ou menos assim: o que fazer ou para onde você corre o dia que fica difícil para você? Como você lida com a insegurança do amanhã? Eu tenho uma experiência pessoal e eu vou contar ela para vocês agora, que é em relação ao meu filho, tá? Então, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 12 de julho de 2023, entre dia 31 e 1 de novembro de 2017, o meu filho mais novo, com 2 anos e meio, teve diagnóstico de tumor cerebral. Foi muito difícil. Eu estava com a mala pronta, vocês estão vendo aqui no canal Diário do Maratonista, eu me preparando para a Maratona de Chicago. Eu estava com a mala pronta na época para a Maratona de Nova York. E ao invés de ir para o aeroporto, para a Maratona de Nova York, eu fui para o Hospital Boldrini, o Hospital de Câncer Infantil. Foi bem difícil, sabe? E a gente que tem um modo de funcionamento ansioso, a gente que tem um modo de funcionamento de quem é tomador de decisão, de quem costuma estar no controle das coisas, de repente você se vê passageiro e você não controla nada e fica bem difícil. Então o processo de adoecer ou de saúde e doença é um processo em que a gente tem que confiar em quem está cuidando da gente, e eu tive que confiar na equipe que cuidou do Davi, e a gente tem que ficar de passageiro. Quanto mais conduta a gente tenta tomar na área que a gente não é expert, pior fica, mais difícil fica mais traumático o processo. Então a gente tem que, óbvio, ter clareza, entender situações para não ter erro, não tem um médico perfeito, não tem uma conduta perfeita, mas a gente precisa ter uma conjunção de diálogos e tem que ter confiança no profissional. E óbvio, se a gente não está com confiança, pega a segunda opinião, terceira opinião, mas tudo com muita clareza e muita leveza e maturidade. E aí, aquilo que eu quero trazer para vocês, que é a insegurança sobre o dia de amanhã. Óbvio que naqueles dias foram muito difíceis, mas tão difíceis quanto aqueles dias foi depois que o menino sai do hospital, e aí é acompanhamento com ressonância de 3 em 3 meses. Vai voltar o tumor ou não vai voltar o tumor? O menino espirrava, eu ficava com medo de que era o tumor voltando. A gente não sabia nada, né, sobre o assunto. E aí, é muito comum isso, paciente dia de amanhã. Então, ele teve um infarto agudo do miocárdio. Vai ter outro ou não vai? Qual é o meu risco de ter outro? O que eu devo deixar de fazer? O que está sob o meu controle, o meu poder de tomada de decisão para eu poder fazer? E às vezes, pessoal, a gente precisa ter leveza sobre essas questões de se nós estamos ou não estamos sob controle, não, né? Mas no comando da situação. E com frequência em saúde a gente não está no comando da situação. E onde que isso traz para a questão da espiritualidade? Uma vez eu não estando no comando da situação, onde que eu posso amparar a minha esperança para eu ter leveza no viver e entender que o melhor vai acontecer, ou eu acreditar no melhor que vai acontecer? Aonde eu vou depositar minha esperança se as situações normais do dia a dia, elas não me conferem esperança? É possível viver bem sem esperança? Não é. A pessoa precisa viver com esperança, e nem sempre a ciência vai dar essa esperança para ela. E é aí que vem a espiritualidade. A fé
tá? Essas questões envolvendo o emocional. E aí tem alguns pontos importantes em que algumas são específicas da espiritualidade, outras elas são do ambiente religioso, mas onde a pessoa costuma encontrar acolhimento. Então, com frequência, nos irmãos de fé, ela encontra acolhimento, ela encontra aceitação, ela encontra apoio, e isso faz muita diferença. Eu sou religioso, sou cristão, e encontrei nos meus pares de fé, nos meus irmãos de fé, de ambiente religioso, de igreja, eu encontrei neles amparo naquelas situações mais difíceis, nos dias do Davi. Pessoas que estavam comigo ali, às vezes só a companhia já ajudava, um momento de oração, um momento de apoio, um momento de comunhão. Só de estar do lado, às vezes, já ajuda muito. Então, o ambiente religioso propicia isso. Comunhão, acolhimento, aceitação. E tem uma outra variável importante, como eu disse para vocês, que é a questão de onde eu deposito a minha fé. Na ciência, a diretriz é bem clara e do ponto de vista científico, como profissional, a gente não vai orientar você a depositar sua fé na religião A, B ou C, mas você precisa ter fé em algum lugar. Ah, Bruno, mas eu não sou um homem de fé. Na verdade, você deposita a sua esperança em algum lugar. A única questão é que não necessariamente isso é no transcendente. E aí é um julgamento seu, você vai avaliar o quanto esse objeto no qual você está depositando a esperança, quanto que ele te entrega esperança, quanto que ele te entrega alívio, quanto ele te entrega de paz, quanto ele te entrega de descanso. Porque no final das contas, pessoal, não é isso que a gente busca. No dia que está difícil, a gente precisa ter um olhar para além do concreto, para além do material, em busca de esperança. E a religião nos dá isso, e a ciência não nos dá isso. Então, basicamente, quando a gente fala do efeito da espiritualidade nesse âmbito, é porque eu preciso deixar um paciente num ambiente de acolhimento, desarmado e aceito. E isso faz muita diferença. E o médico pode ajudar o paciente a orientar, a buscar esse ambiente para si. A diretriz é clara, porque faz parte até do Código de Ética Médica, que o médico não vai fazer proselitismo religioso no consultório. Então ele não vai promover a religião dele ou a visão dele de mundo, mas ele vai incentivar o paciente a tentar olhar um pouquinho além do concreto para encher a vida dele de significado. E tudo isso que eu falei para vocês faz sentido no processo de cuidado do paciente cardiológico, porque a hora que ele vê isso, ele desarma e ele passa a viver bem, a viver mais, a viver melhor. Tá certo, pessoal? Eu quero colocar para vocês, e provavelmente vou fazer mais um vídeo para amanhã, ou seja, dia 14, eu vou fazer um vídeo sobre gratidão especificamente, porque a gente tem uma visão muito rasa da gratidão, sabe? Sou grato, obrigado, e não. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês onde que também a gratidão pode ajudar você no significado, mas de uma maneira mais profunda, talvez de um jeito como você nunca tenha enxergado a gratidão. Que são os 3 pontos principais onde a espiritualidade ajuda o benefício cardiovascular. 1. Ambiente de acolhimento, aceitação. 2. Fé/esperança. E 3. Gratidão. Então, para amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou falar um pouquinho sobre gratidão, tá bom?